Shalom Adonai, sejam bem-vindos à família Escalando Muralhas. Se é a primeira vez que eu estou cá se encontras, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificação de tudo que nós postamos aqui no canal. Deixe seu like, partilha muito essa palavra, partilha com os familiares, amigos, vizinhos, conhecidos e desconhecidos, para que não só você seja abençoado, mas que outras pessoas também sejam abençoadas e impactadas por essa palavra, amém? Bom, hoje eu quero compartilhar convosco uma palavra sobre, na verdade não é só uma palavra, é o início de uma jornada, é o início de uma caminhada de 7 dias convosco. Durante esses 7 dias nós iremos abordar sobre 7 vidas, 7 mulheres. Na verdade são 7 vidas, 7 mulheres, 7 histórias, uma única fé e um único Deus, amém? Então, para essa palavra nós temos como tema 7 identidades firmadas em Deus. Por que 7 identidades firmadas em Deus? Eu tenho acompanhado a vida de alguns cristãos e eu tenho visto que identidade é um problema muito sério no meio dos cristãos, porque existem muitas pessoas que até hoje não sabem quem são em Cristo Jesus, não sabem para onde vão, não sabem discernir quem foram, quem são e para onde vão. Muitas pessoas ainda têm problemas com o seu passado mal resolvido. Muitas pessoas ainda não conseguem entender que o seu pecado não lhes define em Cristo Jesus, mas sim o que Deus tem para elas, o que elas podem aceitar de Deus, o que Deus tem a lhes oferecer. Tem muitas pessoas que têm sofrido dessa famosa doença hoje em dia, depressão, porque por falta de entendimento da sua identidade. Satanás tem brincado com a cabeça de muitos cristãos com essa doença, a depressão, porque não conseguem entender quem realmente elas são, para que foram chamadas. Então, durante essa jornada, nós iremos abordar sobre essas mulheres que por um gesto, um ato, por uma atitude, uma decisão, fizeram alguma coisa que mudou todo o rumo de uma história, que mudou todo o final da vida delas, que mereceu com que o seu nome entrasse na Bíblia, entrasse na palavra de Deus, para que fosse mencionado, amém? Então nós hoje iremos começar com uma mulher que tinha tudo para terminar de uma forma frustrante, tinha toda uma história, todo um passado para terminar de uma forma inacreditável. Ela tinha tudo para fazer com que a sua vida fosse de uma forma trágica, mas por causa de uma decisão, por causa de um ato de fé, ela mudou todo o percurso da sua história. Ela não fazia parte do rebanho de Cristo, ela não fazia parte do povo de Deus, dos servos de Deus, mas ela passou a fazer parte por causa de uma única decisão. Nós hoje iremos abordar sobre Raabe. Pode ser que você esteja se perguntando nesse momento, quem é Raabe? Então, nesse momento vou falar um pouco sobre Raabe, mas se você quiser saber mais, eu te aconselho a ler o livro de Josué. Lê o livro de Josué e você vai saber mais sobre quem é essa mulher que mudou a história da vida dela e a história da vida da família dela toda. Porque quando nós fizemos algo que vai de encontro com a vontade de Deus, nós mudamos não só a nossa história, nós impactamos não só a nossa história, mas a história de todos que se encontram ao nosso redor, amém? Nós impactamos a história da nossa família. Por isso é que você e a tua casa serão salvos. A você e a tua casa pertencem a Deus e serão salvos. Se calhar a tua casa, a tua família, todos que pertencem à tua casa, se calhar só você que acredita em Deus, se calhar só você que tem ido à igreja, se calhar só você que tem feito a obra. Mas por que você e a tua casa pertencem a Deus? Por causa da tua decisão, por causa das atitudes que você tem tomado. Então, naquela altura, depois da morte de Moisés, Deus nomeou Josué como líder do povo de Israel e eles já estavam avançando para tomar posse de alguns reinos, algumas terras que Deus havia ordenado, porque naquela altura Deus deu ao seu povo a terra de Canaã, e essa era uma terra muito extensa, onde muitos povos, muitos reinos ocupavam, e era tempo de ocupar o reino de Jericó, a terra de Jericó, e Raabe pertencia àquele reino. E aquele reino era composto por rei, rainha,
povo. E esse povo, esse rei, essa rainha eram idólatras. O que é idólatra? Povo idólatra quer dizer que são povos que adoram a ídolos, adoram a estátuas, a outros deuses, a outras divindades que não sejam o nosso Deus. Eles têm muitos outros deuses e deuses construídos pelas mãos dos homens. Por isso é que a palavra de Deus diz: tem ouvido, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem. São deuses feitos pela mão do homem, são estátuas. São deuses que nem merecem ser chamados de Deus, mas eles, por cegueira do homem, por falta de entendimento, de discernimento, de sabedoria do homem, eles os têm chamado. Então essa mulher estava naquele reino, pertencia àquele povo. Então outrora ela e a família dela também eram idólatras, também tinham esses deuses. Agora imagina você, ela cresceu ouvindo sobre esse Deus. Mas naquela altura, Josué mandou 12 espiões para irem saber como é que funcionava aquela terra, como é que era a segurança, como é que era o povo, como é que era o rei e a rainha, como é que eram as forças armadas, tudo para que quando eles avançassem para tomar posse, eles soubessem com quem eles estavam a lidar. Só que naquela altura, aquele povo tinha uma segurança tão forte que aqueles 12 espiões poderiam ser mortos. Mas aquela cananeia chamada Raabe decidiu acolher aqueles 2 hebreus, aqueles 12 espiões, para quê? Para que não fossem mortos. Naquela altura a palavra de Deus diz que o rei apercebeu-se e mandou recado a Raabe para que liberasse aqueles 12 espiões, porque pertenciam ao povo de Josué, ao povo do Deus dos israelitas, amém? Então Raabe disse que eles já não se encontravam com ela, que eles já haviam ido embora, mas não, ela estava escondendo para que eles não fossem mortos. E depois desse ato, Raabe, pela janela da sua casa, e a sua casa fazia parte das muralhas daquela cidade, estava colada às muralhas daquela cidade. Raabe pôs uma corda e eles passaram pela corda, pela janela, e foram-se embora. Mas antes de ir embora, eles fizeram uma promessa a Raabe, que se ela mantesse aquela corda na janela, no dia em que eles viessem tomar posse da cidade, ela e a família dela, e todos que se encontravam na casa com ela, não seriam mortos, não seriam atingidos, e que eles somente não seriam responsáveis por ela ou por alguém da família dela se não estivesse ali dentro daquela casa. Então eles foram-se embora. Então essa foi Raabe, a Raabe que por uma decisão mudou a história dela. Mas por que por uma decisão mudou a história dela? Por que por uma decisão mudou o fim dela? Porque Raabe, a palavra nos diz que ela era uma meretriz. O que significa ser uma meretriz? Significa, nos tempos de hoje, como nós chamamos, era uma prostituta. Então isso me faz pensar que Raabe estava cansada daquela vida. Imagina uma mulher que cresceu ouvindo sobre seus ídolos e de repente ela sabendo do que aquele povo já havia feito com os outros povos, que aquele povo, o Deus daquele povo abriu o mar vermelho. O Deus daquele povo fez com que o rio Jordão se abrisse para que eles passassem em terra seca. Ela sabia disso tudo, então ela poderia escolher ser fiel ao seu povo, ao seu rei, mas ela decidiu escolher um Deus que ela nem conhecia, um Deus que ela nunca viu. Aquela mulher estava habituada com deuses que ela poderia ver, porque eram deuses construídos pelas mãos do homem, e ela poderia ver aqueles deuses. Então ela nunca teve contato com o Deus dos israelitas, mas ela decidiu confiar, decidiu abrigar. Então eu imagino que naquele momento a alma daquela mulher estava gritando por socorro, e ela estava cansada daquela vida, e ela sabia que se continuasse naquele lugar, ela não teria outro futuro a não ser continuar sendo meretriz atrás de meretriz até a sua morte. E ela decidiu, por uma escolha, por uma decisão, ela mudou o rumo não só da vida dela, mas como da família dela. Segundo o que eu investiguei, Raabe significa mulher cuja fé é abundante.
Só para nós começarmos, quando você tem um propósito, quando Deus te escolheu, ainda que você pense que está no lugar errado, Deus tem um propósito na tua vida e tudo vai cooperar para que dê certo. Tudo vai cooperar. Deus, desde o ventre da barriga da tua mãe, já escreveu tudo certo. O nome dela era Raabe, uma cananeia, no meio de um povo idólatra, com o nome Raabe, cujo significado significa mulher cuja fé é abundante. Como? De onde é que eles foram buscar isso? E só para você ter noção, Raabe, depois de Josué e o povo todo que o seguia, foram e deram cabo daquela cidade, do rei e da rainha, destruíram, queimaram a cidade, tomaram posse daquela cidade e pela proteção e ordem de Deus, eles salvaram Raabe e a família dela toda. Depois daquele ato, Raabe se casou com um homem chamado Salmão. E esse homem, depois do casamento, tiveram Boaz. Enquanto eu meditava, enquanto eu estudava essa palavra, eu fiquei muito surpresa, porque eu tenho visto muita gente que diz: eu fiz isso, eu fiz aquilo, se calhar na tua vida você já fez coisas terríveis e você pensa que Deus não tem um plano para a tua vida. Mas é só nós olharmos para a vida de Raabe, é só nós olharmos para essa história. Ela tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não pertencer e entrar na palavra de Deus, tinha tudo simplesmente para ser mais uma no meio daquele povo de Jericó, mas não. Deus não foi atrás de uma virgem lá naquele povo. Deus não foi atrás de uma mulher que se calhar poderia ter obras boas, coração bom. Deus foi atrás de uma prostituta e colocou a semente no coração dela de fazer um ato bom, de ajudar, e salvou não só ela, mas a família dela toda. E depois ela se casou com um homem cujo a união deles deu a origem a Boaz. Eu não sei se você conhece a história de Boaz, mas só para dar um adiantamento, Boaz foi o homem que resgatou Ruth. Tem um livro de Ruth, vai ler essa história, porque é uma história linda também. Deu a origem a Boaz. E Boaz, só para vocês terem noção, Boaz foi o bisavô de Davi. Imagina como é que a história de uma meretriz mudou. Ela entrou na linhagem genealógica de Jesus Cristo. Por quê? Porque saindo de Davi, vai para tantas pessoas até chegar a Jesus. Imagina uma meretriz. A pergunta de hoje é: quem é você? Se calhar você tem sofrido dia após dia, noite após noite. Se calhar você não tem falado com ninguém porque você pensa que a tua vida não tem mais jeito. Você diz: ninguém me ama. Ou você diz: eu sou uma prostituta, eu roubo, eu minto, eu julgo, eu faço tantas coisas erradas e Deus já não tem como me acolher. Deus não tem mais um propósito, mas Deus tem um propósito na tua vida. Porque Deus pode te resgatar. Imagina o que seria dessa meretriz. Imagina naquele tempo, se não houve pessoas que julgavam e diziam uma meretriz, mas Deus diz: é mesmo ela. É mesmo você que Deus quer. É mesmo você que Deus quer resgatar. Que Deus quer fazer de ti o início para uma linhagem vitoriosa, abençoada. Não tinha como as pessoas imaginarem. Ela estava tão distante. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa que já estava ali no rebanho dele para fazer parte do início da linhagem de Jesus. Mas Deus diz: não, fui buscar uma meretriz para as pessoas verem que eu abro portas onde não tem paredes, para as pessoas verem que eu não preciso da lógica humana. Eu faço de acordo com a minha vontade e eu vou aonde as pessoas não têm credibilidade. Eu ponho credibilidade, eu faço a minha obra, eu resgato, eu amasso e eu refaço o vaso. E Deus refez. Então essa mulher me fez refletir muito
muito sobre tudo. Não dá para falar tudo, porque seriam muitas outras coisas para se falar. Mas eu imagino essa mulher fazendo a obra de Deus e pensando: muito obrigada, meu Deus, porque me livraste daquela vida cujo meu ser já estava cansado. Porque eu imagino que ela estava muito cansada de todas as noites ser usada por um homem e outro homem e outro homem. E ela decidiu entregar a vida a Deus. Ela disse: eu quero viver somente para ti, para um único homem, amar somente a ti, não ser usada como eu tenho sido todos esses dias da minha vida. E ela entregou e Deus a honrou. Deus quer te honrar nesse dia, amém? Deus quer escrever na tua vida uma nova história. Se você puder, vai lá, lê o livro de Josué, lê a história de Raabe, lê o livro de Ruth, e você vai ser muito impactada. Você vai ver como é que você tem valor nas mãos do Altíssimo, amém? Fiquem na paz do Senhor e partilhem muito esse livro, essa mensagem, na verdade. Shalom Adonai.